Começando a PT. Começou já cedo. Tudo bem? Vai. Ah, Cláudia. Ah, é verdade, ela foi Clavinha, né? Oi, pode entrar. Isso, passa, por favor. Entrem, Olá. sentem. Boa noite. Boa noite. Imagina, tá vendo lá? Você compartilha aí. É uma semana sim, uma semana não adianta. Até dia 22 eu estou bloqueado. Uma semana bloqueada, uma semana liberada. Exatamente uma semana, impressionante. É o dia que compartilha no estudo, aí na outra semana não pode. Será que já não perceberam que não é robozinho, não é? Vou pegar mais copo. Acabou o copo? Tem um copo ali. Pega o copo. Ó, tem ali em cima. Uma caixinha pequena ali em cima. Dentro do armário, eu acho também. Wagner, fazendo favor. Tem? Vou tirar um bonitinho de uso. Porque não faz nada mesmo, então legal, deixa eu aqui. Esse celular ele não tá abrindo nem o Facebook mais. Não abre, não vai. Não tá afim de trabalhar. Eu estou bloqueado porque eu esqueci o Face aberto. Consumiu tudo a internet. Tô bloqueado. Um melhor que o outro, né? Não faz parte. Mas deixa eu ver isso aqui. Não tem uma palavra. Nossa, traumatizado aqui, ó. Deixa eu pegar antes pra Mas ver. se fosse a minha lista de grupo pra mim? Tem que entrar no seu, senão Então ele não não. Então não. vai entrar no seu. Você compartilhou no seu? Já depois entra aí. Nossa, compartilhei em brechó e tudo tava. Problema. Tu tava Geraldo Mendonça passa para alguém que interessa. Depende, tá precisando lá, ué. Nada a ver. Família do Geraldo passa para alguém. Né? Só eu mesmo. Tirar esses grupos que eu não uso daqui. Eu até saí do grupo da escola porque os caras estão meio bravos já. Ex-atleta da escola, não sei de quantos caras, nossa, toda semana, cara. Não assiste. Voleibol São Carlos também. Então, direto, Eu tudo, também. é tudo junto. O meu eu não posso colocar nem. Não entra. De vez em quando vai no bazar É. das amigas. Se o celular dela ruim, assim, ela consegue gravar 3 minutos de áudio. Imagina se der um celular bom pra Se ela. funcionar, né? Se funcionar. Ó, pessoal, Imagina se funcionar. É. O pessoal tá ouvindo que você vai dormir junto com o cachorro. Você tá querendo arrumar uma desculpa pra não dar o celular É, novo eu pra Sabe ele. aqueles, também. sabe aqueles temporizador de cozinha que você põe em 15 Vou colocar segundos? assim, pessoal, Tem que fazer hashtag assim. celular novo. Celular novo pra dar. Vamos fazer oração e aí a gente depois dá tempo de você fazer? A gente faz oração, eu vou Então, comer. vamos lá, Alice, você faz pra gente? Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, iniciarmos os nossos estudos de hoje, lembrando de Jesus, o nosso mestre amigo, de todas as horas, de todos os momentos, que nos abraça neste momento, nos auxiliando, nos incluindo para o nosso aprendizado de hoje.
Graças lhe damos, Jesus, por tudo que temos recebido, pelo seu amparo, pela tua luz. E agradecemos a Deus, nosso Pai, pela nossa oportunidade de vida, por este aprendizado, Senhor, tão grandioso, que vem esclarecer os nossos corações, consolando as nossas mazelas, diminuindo as nossas dificuldades e nos ajudando, fortalecendo a nossa fé, para que possamos vencer todos os entraves em nosso caminho. Rogamos, Senhor Deus, nosso Pai, e a Jesus, Mestre querido, que abençoe a cada um dos que estão aqui presentes, daqueles que nos acompanham pela internet, que nos assistem, que abençoe também os seus familiares, seus antepassados, aqueles que estão ao seu lado, seus vizinhos, seus amigos. Que todos eles, Senhor, possam receber os efeitos aqui produzidos pelos nossos pensamentos, que unidos louvam o teu santo nome e te agradece, Senhor, por toda a oportunidade de aprendizado e pela intuição de nossos protetores espirituais durante os momentos de estudos. Que possamos compreender as suas lições, lembrando-nos sempre das lições de Jesus, que é nosso verdadeiro mestre, que é aquele que nos indica o caminho para a verdade, para o conhecimento da verdade e para atingirmos a luz espiritual e chegarmos até Deus, nosso Pai. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. A Jéssica saiu correndo aqui, chegou a tempo de... Já está falando boa noite aqui, ó. Foi na botinha falando. Foi na botinha falando. Põe aí, assim, põe aí, Duda. Vamos lá, vamos dois rapidinho hoje, como tem as duas palestras, né? A Cássia até lembrou, então nós temos da Paula, boa noite, da Paula de sexta e ontem do Júnior, o Acácio está falando do Júnior, mas podemos começar pelo da Paula. Boa noite. Boa noite. Ponto negativo ontem de novo, hein? Não, mas eu não posso. Não posso ter ponto negativo, tem que ter ponto positivo. Não vai ganhar estrelinha, não. Ai, gente do céu, vocês têm que pintar minha estrela para aumentar ela. Vamos lá, alguém quer começar? O Alexandre, porque ele é poderoso. Tá bem. Alexandre. Vamos lá, alguém quer começar da Paula? Pra gente não... Hoje tem duas palestras. Eu Não, aquela palestra. Paula é emocionante, né? Gente, tem o que falar sim, não tem o que falar. Porque as músicas dela fiquei na cabeça a semana inteira. Nossa, Semana inteira, espetáculo. maravilhosa. Fabulosa. Não tem como não se emocionar, não tem como não... Tem jeito. Tem isso pra falar. Não, não tem, não tem Pra jeito. contar. Só elogios mesmo pra Paula. Ela consegue transportar a gente assim, né? E aquele painel, aquela imagem também, né, gente? Olha aqui. O clima que fica, né? Um clima agradável. A música faz isso conosco, né? Mexe com as fibras do Tranquilo, nosso coração. né? Mas ela é bem iluminada, ela tem uma intuição, né? E você, que você tem que falar da Paula? É? Não tem o que falar. Todo mundo falou, você falou que não tem que falar nada, não tem nada pra falar. Fala aí, né? Não, eu continuo falando aquilo sempre. Eu acho que é emocionante, realmente, mas eu acho que o conteúdo doutrinário dela é muito bom. Ela não vai só cantar, que é diferente de algumas palestras musicadas que a gente vê, de que não passa mensagem, né? E eu acho que ela tem uma preocupação muito grande. Ela até falou com a gente antes, como era um lugar aberto e tal, inclusive até um cuidado de não aprofundar tanto na doutrina, porque de repente é um lugar aberto e outras pessoas poderem aproveitar, né? E ela faz uma coisa que nós temos discutido nos estudos, e eu ia aproveitar justamente isso, que todo mundo está muito preocupado com a parte científica da doutrina, com todo o estudo aprofundado. Agora, hoje, até o Paulo, eu vi uma crítica dele numa postagem, não sei se vocês viram, que vai ter um seminário sobre a situação física da glândula pineal. Ele falou, gente, nós estamos falar de Jesus. Depois nós vamos nos preocupar com isso, não que isso não seja importante. E eu acho que a Paula consegue isso, né? Eu acho que ela consegue fazer com que a gente sinta a mensagem e realmente toque. Não que as outras partes não sejam importantes, mas eu acho que a gente não está conseguindo ainda nem
começar a querer entender a mensagem de Jesus, né? E aí você começa assim, algumas palestras ou algumas outras palestras que são musicadas, a preocupação é só com a música, né? E não com a mensagem. Aí eu acho que ela consegue fazer com que a música toque a gente, que é óbvio que toda palestra que tem música acaba, a gente já falou isso outras vezes aqui, acaba emocionando, acaba criando um clima mais agradável, mais favorável e tal, mas eu acho que ela consegue fazer com que a mensagem chegue de uma maneira direta e simples e usando a música para complementar, né? Tanto que ela pega, a gente até tinha comentado com vocês antes, ela está cantando, ela para de cantar, ela continua falando, né? Do mesmo assunto, como se aquilo fizesse realmente parte do que ela estava falando na explanação dela, né? A música realmente acaba complementando o que ela estava falando, ela usa a música para passar a mensagem. E aquela coisa que ela falou, né? Sem rotular a religião, né? Sem rótulos, sem essa coisa de essa religião, aquela, né? Deus é um só. É um tipo de palestra que é para um público geral. Consegue agregar, né? Mas esse foi o objetivo dela mesmo. E o objetivo nosso, quando pensamos em não fazer diretamente aqui, para tentar abrir para um público que talvez tivesse um pouco de preconceito de frequentar um centro pela primeira vez e tentasse entender o que é realmente uma palestra, que nada acontece na palestra. Ninguém vai repetir, nada vai acontecer na palestra. Não vai ter tambor? Não. Rafael aí, E a de ontem, né? Ah, E de onde o Acácio já falou aqui, mas podem... que maravilha. Foi, Uma coisa né? inesperada. Trouxe todo o conteúdo pra gente na visão do suicídio indireto, né? Que eu acho que é muito importante essa abordagem. A gente fala muito daquele que está tentando se suicidar, mas tem aquele que está se suicidando sem ter a consciência de que realmente está cometendo um E ele já deu um suicídio, toque né? com a próxima, né, Lê? E ele já adiantou uma bem científica, né? Que é a questão Da doença e espiritualidade. que aí entra essa glândula pineal. É. Embora a gente às vezes fale assim, não precisa aprofundar muito, mas tem um aspecto científico, físico, que a gente precisa conhecer, porque está aliado, né, com essa capacidade espiritual, que a glândula pineal ela é conhecida como a glândula da mediunidade, né, que mexe, né, está diretamente ligado a nós na área mediúnica e que influencia, né, todo o nosso corpo físico. E então, assim, às vezes a gente precisa, né, de Jesus. Jesus trouxe aquela simplicidade, aquela coisa quando ele diz, vai não peques mais, né? E aí precisamos, né, fazer essa conciliação de conhecimentos para que a gente possa ir evoluindo. Eu acho que o conhecimento é válido, mas a gente sabe que dependendo do pensamento, da atitude, você causa mal para você. Você atrai doenças ou não, de acordo com a tua conduta, com o teu pensamento negativo. Quer dizer, a glândula pineal, ela vem para explicar algumas coisas, mas ela não é o conteúdo. Assim, se você não soubesse da glândula pineal, se você só souber da mensagem do Cristo, do que tem que ser feito, você vai entender do mesmo jeito. Ela vem como um conhecimento a mais, eu acredito. Sim, é o agregar os dados Complemento. científicos, É. aquilo que a gente tem do Evangelho mesmo. Eu fiz o comentário porque o Paulo, que é um estudioso, destruiu a mensagem em relação a isso, se alguém depois se quiser entrar, foi nesse sentido, porque na verdade ele discute que André Luiz não conseguiu ainda identificar claramente o que está ligado a corpo físico e mediunidade em relação à glândula pineal, né? Mas eu acho que toda a parte é extremamente importante, só que eu acho que é a mesma coisa que a gente discute sempre dos livros que agregam, ou que complementam a doutrina. Eu ainda tenho um pé um pouquinho atrás. Eu acho que a doutrina ainda nós não conseguimos ainda entender nem o básico. Aí quando a gente complementa é que a gente já tem o básico extremamente sedimentado, né? E aí então essas histórias de vamos fazer um livro para complementar, eu acho que ainda o livro dos Espíritos eu acho que ainda está extremamente desconhecido para a gente querer complementar, né? Mas tem muita gente reclamando que está com muito ruído. Será que é o ventilador? Mas não dá para desligar, né? Quer diminuir um pouquinho? A porta, Lê. Aí não dá, ninguém Fica ruim? consegue falar com os mosquitos. Ah, tá. Não, e aí come mosquito o tempo inteiro. Aí não dá.
já diminuiu o máximo que Não, pode deixar. Não, aí, a hora que for ler, Dani, você lê mais som perto. baixo. Então, mas eu acho que baixo... aquele pode ser, mas aquele não tem necessidade de ficar ligado. Diminui bem. Eu acho que é o ruído é de lá mesmo. Sempre Esse aqui sempre tá ligado. Está sempre ligado. Nunca ninguém reclamou, né? Não reclamou. Comprar caixinha de som audição tudo. também ótimo, mas sim, a audição dele é de cachorro, né? Você vê que De diminui. cachorro tem audição. Mais alguma coisa de ontem, do Júnior? Queremos Só que saber nós quando vai ser a queremos próxima. Caramba, também? Só Também. queremos mais, né? É. Doutor Júnior Ó, a Cássia está falando. está convocado. Ontem o Júnior mostrou a parte física da doutrina que se funde com a filosófica, sem deixar de falar dos pilares, amor e caridade. Sem deixar de falar da vizinha também, né? Porque a vizinha ficou famosa ontem. Né? Igual o vô do Alexandre. O exemplo da vizinha. A causa não Até conhece eu o vô do fiquei Alexandre ainda. Não tá... curiosa para conhecer a vizinha dele. Você não vai perder a oportunidade. Não vai faltar. 10 anos que eu ouço do vô do Alexandre. Bom, gente, nós vamos iniciar, só dar os avisos então, que nós não demos no começo. Os livros estão aqui, que foram marcados os nomes da semana passada, das duas que ganharam na outra semana do Evangelho e não se manifestaram, não passaram endereço nada. Semana passada nós combinamos que se não aparecesse a gente ia sortear quem estava presente no estudo de quarta-feira passada. Então estão anotados os nomes, no final nós sorteamos os dois para quem estava com o nome a semana passada. Tá bom? A Madalena também está falando, esclarecedora. Tina dá até o medo da morte de alguns. Verdade, Madalena. Aí alguém está... bom. Gente, vocês vão respondendo, então, por favor, os que estão continuando. Avisos, só festa, né? Sábado nós temos a festa das crianças. Para quem aqui da cidade ou da região, das 10 a meio-dia, portão aberto. Para quem vai trabalhar e quiser ajudar, 8 horas lá na escola de Iná. Falta alguma coisa da festa? Faltamos ainda brinquedos de 10 a 13 anos, para quem quiser ainda colaborar, ainda falta um pouquinho. A gente acredita que tenha dado a quantidade, mas para a gente ir com folga, como vai todo ano, ainda a gente precisaria de mais uns 10 brinquedos de 10 a 13 Menino ou menina? meninos e meninas. Os dois, né? Aí vai depender muito, tem aqueles bichos de pelúcia que vai para as meninas, então deve dar. As meninas devem resolver. O Acácio está falando que ele precisa ganhar hoje, que ele está deprimidão. Não se deprima. Mais alguma vez? Melhorou o som. Então era aquele lá mesmo, gente. Aquele outro ventilador que estava ligado e nós não reparamos. Pelo menos hoje não está caindo a conexão. O pessoal reclamou ontem, né? Mas estava caindo aqui, não caiu, né? Então. Estava caindo quem o estava pessoal assistindo, né? Não estava conseguindo assistir. Ontem muita gente falou que estava caindo, mas aqui não caiu, né? Não sei como, mas não caiu. Aliás, melhorou depois que nós trocamos. Acho que não tivemos mais. Caiu também lá? Em casa caiu várias vezes ontem, mas A Não. Jéssica disse que não estava conseguindo também. em casa caiu. Caía, voltava, caía, voltava. Ontem bastante gente assistindo falou que estava acontecendo isso. Mas aqui não. Durante a transmissão nossa não caiu, porque ninguém reclamou que parou a transmissão, né? A internet que eu uso é via rádio, né? Então, eu tenho... Quem que Aí lá pôs só uma pra carinha produzir. brava aí, gente? Às vezes eu erro e ponho cara bravo. Na hora de apertar, Não, eu tipo descobri. uma carinha né? brava. É que na verdade é assim, eu tenho esses dois aqui. A hora que você puxa pra cá, o próximo já é o coisa, tá vendo? O último é o bravo. Então, mas aí você vai apertar, né? Porque Você é o já começo não aqui, ó, tá vendo? Eu não deixo só os dois aqui pra me correr, porque já marmota do jeito que eu sou, eu sei colocar a cara brava, né? Ué, a pessoa pode estar brava, ué. A pessoa é completamente descuidada, aí eu meto... A pessoa... Não, e a pessoa pode ter colocado porque estava brava mesmo, né? Vamos lá? Bom, encerramos a semana passada, parte segunda, né? Rendeu quase 6 semanas a última parte os animais e o homem. Deu muito pano para mais. Semana passada, quer falar o tema da semana passada, Não, Dani? obrigada, deixa Fala, quieto. Dani.
Eu ia lembrar você. Metempsicose. Nunca mais esqueço a palavra, né? Já Mas o peguei que quer aqui. dizer pensei- metempsicose? Reencarnação. Bom, e aproveitando, já que você lembrou o tema da semana passada, como é que está o livro que você ficou de devolver para todo mundo? Acabou? Tá ótimo. Acabou? Tá faltando umas 30 páginas. Tinha 35. Tá bom, você Tá leu a ótimo. introdução e a parte final. Claro. Então tá bom. Bom, gente, o livro da Dani vai ser sorteado de novo, quero Vai. combinar. Aham. Você 4, pediu o resumo. um mês, cara? Gente, demorou, Falei né? no Pra começo, começar. meio, Esse acho que é falta problema de reencarnação, isso, viu? Um mês? Deve ter sido irmão, esses Alguma dois. coisa. Ah, só faltava, né? Tinha mesmo. Ou então Vieram vizinha. grudado Ou assim, então- ó. Aí vieram grudado, não queria bater no outro, Ou então não eu era alcançava. vizinha do Aí Alê. Pode ser. Você devia ser igualzinha a veinha mesmo. Você se colocou na situação correta, né? O senhor Bom. vai fazer hoje. Exatamente, você viu que ela se localizou, né? Ela se Eu identificou com a achei Ai, vizinha. ai, vai longe isso aqui, ó, gente. Eu vou ter que pôr os dois de castigo de novo. Com a carinha pra parede, ajoelhadinho no mínimo. Ou fazer a camiseta. Não. Ah, a camiseta da amizade, eu vou usar uma pros dois. No final do ano, um vai pôr um braço, né? Você faz na escola, o outro põe os dois com a cabecinha junto, assim. É. Vai dar certo aí. Não, vai ter que ficar aí quietinho, não pode nem falar. Pode fazer a camiseta da amizade? Pode. Pode de graça, pode qualquer coisa. Foi entre doação, nós vendemos uma camiseta e arrecadadinha, não tem problema. Qualquer coisa de graça. Um reality show, quantas horas ele se suporta? Faz. Já pensou? Gente, nós vamos começar então. Nós encerramos semana passada a parte segunda e estamos começando hoje, capítulo 1 da parte terceira, certo? Vamos entrar em lei divina ou natural e depois vamos para as leis morais. Então, eu acho que vai dar muita conversa, vai ter bastante, tanto que nós fizemos poucas questões, porque fatalmente é um assunto que interessa muita gente, acaba todo mundo comentando e é mais fácil do que às vezes o tema que a Dani gostou semana passada. Se bem que a semana passada a gente até se surpreendeu por ser um assunto que não tem um aprofundamento, né? Não tem um interesse tão grande. Muita gente participando na semana passada. Eu acho que foi um dos dias que mais teve participação. Uma das vezes que teve mais participação no estudo. Tanto em comentário como em presença e compartilhamento e tudo mais. E ontem também, aliás, as duas últimas palestras, muito fora do padrão da quantidade de gente assistindo. Bem mais gente do que normalmente participa. Eu acho que você podia responder antes da gente começar. Irmãos, em relação... Não tem nada a ver com o assunto, tá? Depois, se você achar que não é pertinente. Irmãos, em relação à canonização da Irmã Dulce, hoje chamada de Santa Dulce dos Pobres, o que a doutrina espírita fala sobre esse contexto? E por conhecer a história e sentir tamanha luz do nosso querido Chico Xavier, também podemos considerá-lo um santo? Quer responder? Acho que primeiro que Chico não ia querer ser chamado de santo, né? Ele era uma pessoa muito humilde. E ele Eu acho que a Irmã ser Dulce chamado também de não. santo, e a Irmã Dulce também não. Um pouco que é Né? atrevido. Mas os dois, se povo que é atrevido. Não, mas na verdade, o que você colocar os se a gente dois for com a na- condição moral, a condição moral, os dois têm para ser considerados pela terra santos, né? Pela terra. Não sei no nível espiritual se eles se equiparam a nível de santo aí, né? Mas eles estão, para o nosso conhecimento terra, no nível de ser considerados santos. Para a Igreja Católica, ser considerado santo é ter feito milagres, pelo menos 3 Comprovados. Né? comprovados. Com ela foi feito o pedido e foi verificado. Com Chico, ninguém fez o pedido e acredito que nem o espírita vai fazer, porque para a gente, né, não há essa condição de ser considerado santo. Eu posso pedir o socorro a Chico, pedir o socorro a Irmã Dulce, como eu peço para Francisco de Assis, que é considerado São Francisco, né, um santo também pela Igreja Católica. Todos eles vão atender, né, ao meu pedido de socorro, com a permissão de Deus, né, que tudo passa pelo crivo divino, se ele permite ou não o atendimento, a prece àquela pessoa que está pedindo. Então, para a gente não importa para quem eu vou pedir, né?
Para quem eu vou direcionar meu pedido? Eu posso pedir diretamente a Deus, a Jesus, e ou usar os santos. Né? Isso tem um capítulo de preces que fala sobre isso. Na verdade, o Ricardo, acho que duas perguntas que ele fez. A primeira foi porque teve uma crítica muito grande, porque teve uma evangélica que entrou na internet e destruiu o fato de terem canonizado Armanducci, porque o único santo é Jesus. Eu acho que essa é a pergunta. Para nós, problema da Igreja Católica. Eles atenderam às exigências que se dizem necessárias para se considerar santo e ela foi canonizada. Show de bola. Com relação ao complemento da pergunta, se o querido Chico Xavier também poderíamos considerá-lo santo, é o que a Alice falou. Se a gente for pensar na questão moral, provavelmente os dois se equiparam. Para nós espíritas, ele continua sendo um ser, provavelmente um ser espiritual, com uma condição moral muito mais avançada do que a nossa ou do que alguns que estão aqui. E no caso da Armanducci, a mesma coisa. Então, se a gente pensar nesse grau de comparação para santo, a gente poderia colocá-los no mesmo patamar. Mas eu acho que a dúvida é nessa, que foi essa evangélica que fez essa crítica, e eu acho que, de novo, é uma questão boba da gente estar criticando a religião do outro, é uma opção a Igreja Católica segue alguns dogmas e determinou que para se considerar santo exige algumas questões. Foi cumprida, foi pedida, aí a Igreja optou em considerá-la santa como vários outros santos que tem. Não cabe a nós julgar se a Igreja está certa ou não. Aí não cabe. Então acho que essa é a primeira pergunta. E em relação ao Chico é exatamente isso. Eu acho que são os seres que demonstraram pela passagem nessa existência que estão acima da maioria dos habitantes da Terra nesse momento. Para Armanducci não fez diferença nenhuma. E nem mas da mesma maneira que para o Chico não faria. E ela também provavelmente não queria. É admiração. E a admiração, e nós temos que pensar que o fato de repente, ela se transformar em santa, ou a gente imaginar o Chico, nós não podemos esquecer que os espíritas, muitos, estão transformando Chico Xavier em santo, estão fazendo romarias e assim por diante, precisa tomar muito cuidado com isso. Ele talvez não gostasse, mas nós estamos fazendo. Então, Irmanduz provavelmente. E o que chega para eles, o que interessa para eles e para nós, é o que chega em relação ao amor. Então, provavelmente, os pedidos para Irmanducci são direcionados acreditando que ela vai ser atendida pelo amor que ela teve por tantas pessoas, pela condição moral, como a gente faz para outros santos, já outras pessoas. Então, eu acho que a preocupação maior é essa, por essa crítica, e virou um tumulto também desnecessário, porque a pastora falou isso. A opinião da pastora não interessa para a igreja, provavelmente católica, como não interessa para a espírita, como para a espírita não interessa se o Chico era santo ou não, para a católica, para a evangélica. Cada um seguiu o seu quadradinho, e aí cabe exatamente no que a Paula falou, e a gente estava conversando aquela lá. É só rótulo, né? Deus deve olhar e falar, nossa, como vocês são bobos, vocês ainda não entenderam que vocês são irmãos, e isso daí é só para vocês brincarem de grupinhos enquanto vocês ainda não aprenderam. Dão as mãozinhas, brincam no quadradinho, aí a hora que vocês aprenderem que é para dar mão todo mundo junto, vocês vão andar mais rápido. Então é só nesse sentido. Eu acho também, se me permite acrescentar, que a vida desses personagens, elas devem sim ser lembradas por cada um de nós para servir como exemplo, né? Um espelho para que nós possamos conduzir, né? E lembrando que todos os dois conduziram sua vida no Evangelho de Jesus. Exatamente. Se preocuparam com a questão moral e com a questão do amor ao próximo. E aí a coisa andou. Se a gente fizesse isso, nós não estaríamos discutindo se a Armanducci devia ser canonizada ou não. Então, né? A barriga se orgulha, né? Mas a gente não... Primeira mulher santa, primeira, né? Primeira faculdade de medicina, primeiro elevador urbano, que eu recebi uma mensagem esses dias. Primeiro elevador urbano, né? Que é o elevador Lacerda, primeira exploração de petróleo. Mas é exatamente isso. Eu acho que aí é nesse sentido. Eu acho que o exemplo está aí para ser seguido. Foram dois grandes seres humanos nessa existência e que, questão moral, estão acima de muitos. Então, se a gente se preocupar com isso, a gente usaria como exemplo. E eu acho que os pedidos vão fazer bem para quem acha que ela vai atender. E com certeza vai estar olhando para um monte de gente ainda. Certo? Então, para quem está chegando, nós vamos tentar perguntas 614 a 618. Caracteres ou características da lei natural. Para quem quiser acompanhar aí, tiver com o livro na mão, ou na publicação de hoje, nós temos a publicação lá com as questões. O Ed Júnior, que sempre está com a gente, complementou o que você falou, Alice. Mas, contudo, eu acho super lindo o rótulo de santos.
aos espíritos que vieram trabalhando em prol do amor. Joia, Ed, exatamente São isso. missionários. É só a gente entender que eles vieram e fizeram o trabalho que a gente pode fazer. E aí, ontem eu escutei do Júnior, que uma pessoa, não vou falar o nome, que é alguém extremamente conhecido, e acho que ele está coberto de razão, eu só não teria coragem, que ele falou que ele vai ser governador das galáxias. Nossa. Ele quem? A pessoa que falou A para o Júnior. Ah, Um tá. grande trabalhador de doutrina. E aí não está errado, gente. Nós chegaremos lá. Eu não teria pretensão de falar mas isso. eu vou ter que ir em outra vez. Mas Se você considerar que um dia todos seremos perfeitos, nós vamos passar por esses o nosso instantes. destino um dia é ser diretor de galáxias, Né? assim como Cristo. Sim. é. Não, então, mas eu brinquei com o Júnior ontem. A única coisa que me incomoda ainda é eu ficar imaginando Jesus ter que se reportar a essa pessoa. É outra galáxia, não é essa. Não, eu quero criar Quando essa. Jesus muda de galáxia, a pessoa vem. Nossa, tem que pedir licença, ó. É, Caio. ué. Nossa. Tem muitos espíritos críticos, né? Cada um. Então vamos lá? Ele falou logo depois dessa encarnação. Não falou. É isso que eu estou falando. Ele não falou depois. Não, o que ele falou faz totalmente sentido. Ele Que aí quis seria um dizer. missionário aqui. Ele né? quis dizer exatamente o que nós estamos falando. Todos Que é o objetivo. vamos chegar. É. Só que eu achei assim, show de bola, né? O cara vai ter firmeza de opinião assim, confiar no taco assim, Confiança. rápido. Bom, também não sei quanto tempo que ele falou, né? Pois é, né? Quanto tempo ele vai demorar para ser também? É, né? então. É isso que eu tô falando. Não sei qual é a pretensão dele, em quanto tempo que ele quer chegar a isso. Né? Só para esse de canonizar é da igreja Católico. católica, porque tá assim, quando é canonizado, renasce de novo, Oxi. esse Mondus quiser vir para missão novamente, ou para aprendizado, ou para chegar, ela vai vir quantas vezes for necessária. Esse título de canonização é da Terra. Não tem nada a ver com a E espiritual. é específico da igreja católica. Não é. O espírito ele é livre para estar onde quiser. Vamos lá? Né? Entendeu? 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aqui dá pra gente ficar essa 1 hora que nós temos. E não precisa nem pegar do primeiro, do travessão. Pode ser só ele só se torna infeliz porque dele se afasta. Aí nós podemos fazer essa 1 hora desse assunto. Né? Mas vamos começar pela pergunta, né? O que devemos entender por lei natural? E lá em muitos lugares ainda fala, tanto que ele fala, né, da lei divina ou natural. Tá? Então, mas o que é lei natural para a gente? Antes da gente começar a discutir. O que é natural? Mais fácil, para a gente entender o porquê da denominação. Né? Convivência, se tratar. Não, natural. O que é natural? Naturalmente. O que é natural? O que é uma coisa natural? É aquilo que é nato, né? Que já está dentro. Né? Que acontece, Que é o que acontece. certo? Que é um fato. Que é... Significado da palavra. Sinto. O significado da palavra, nato. Tem. Nasce conosco. Já Então- existe dentro da gente. O que entender por lei natural? Por que ele faz essa pergunta? Ele está falando que é uma coisa natural, mas é uma lei. Por que ele colocou lei? Que aí já mudou, além de ser nato. O que nós precisamos fazer com lei, gente? Tem que seguir a lei. Cumprir. Cumpri-la. Cumprir a lei. Não é isso? Nós temos que cumprir. Então, com lei natural, nós vamos cumprir coisas que são naturais. Por isso que eu falei que a última parte só já resolveria, a gente ficaria 1 hora e não daria tempo hoje a gente terminar, porque aí vai cair, lembra do CDM do Rossi lá? Coitadinho de mim? E aí acabou com todo mundo. Daí nós não temos mais, nós precisamos parar, começar tudo de novo, ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, os espíritos responderam isso para Kardec. Tá? Mas vamos ler, a lei natural é a lei de Deus, lei divina. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer e pior, ou não fazer. Beleza?
Mas até aí, tranquilo, né? Lei natural é o que é para ser feito de acordo com o que naturalmente nós deveríamos entender como lógico. E nós já sabemos, né? Hoje nós já temos uma boa capacidade de entender o que nós podemos fazer ou não. E a última parte, que eu acho a melhor, que aí eu acho que vale a pena a gente discutir bastante. E ele só se torna infeliz porque dele se afasta. É uma lei natural, indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer, e nós só somos infelizes porque nós nos afastamos dessa lei natural. E aí, por quê? Qual é a lei? Tá a nossa consciência, né? Já está dentro da gente. A gente já nasce com essa lei, com todas as leis. A gente sabe muito bem quando a gente está errando, quando a gente está fazendo a coisa errada. Ou estou enganada. Então estamos em 8, vamos discutir. O natural dentro de nós não seria o amor? É a perfeição que existe lá dentro. É uma semente que deve florescer. Pode demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 100. Mas ela vai florescer. Então, quando Porque Deus nos isso- cria, já vem com essa Exatamente. centelha divina. Gente, lembra que nós discutimos, antes da gente começar a entrar em plantas, nós discutimos uma coisa, nós ficamos um tempão conversando sobre isso e tal, isso que a Alice acabou de falar. Nós somos imperfeitos? Depende dos olhos que olhar pra gente, achar imperfeição na gente. Deus é o quê? Deus é perfeito. E Ele criou o quê? Não, é a perfeição. Então como é que nós somos imperfeitos? Isso aí por erro nosso, Lembra que a Ana falou agora? Esse último pedaço. Exatamente. Ó. É só para a gente chegar, a volta foi só para a gente chegar na última, por isso que eu falei que nós vamos ficar discutindo uma hora. E ele só se torna infeliz porque dele se afasta. Se ele é perfeito, ele criou alguma coisa imperfeita? Não, ele criou perfeito. Agora, gente, nossos atos é que faz a gente ficar imperfeito. Nós não somos imperfeitos, não podemos ser imperfeitos. Se ele criou, eu não posso ser imperfeito. Eu posso não ter aprendido ainda, e aí nós vamos discutir uma outra coisa que nós conversamos muito aquela semana. Mas se ele criou e nós vamos chegar à perfeição. Isso, um dia nós ainda brincamos, né? Falando que a certeza é a morte. Não, a única certeza é que nós vamos ser perfeitos. Mais do que a morte. Isso vai demorar. Vai demorar. Já desanimou. Diga por você, né? Fala por você, resolve suas paradas. Não, mas o que nós precisamos entender? Se ele criou perfeito, por que nós não estamos perfeitos? Ou nós não nos achamos perfeitos, ou nós nos enxergamos perfeitos? entender mais, conquistar mais. Sim, nós vamos ter que passar por todos os estágios. Nós não estudamos até a semana passada, que nós estávamos passando por vários estados, vários estágios, evoluindo, até chegar a esse ponto. E a Alice falou agora há pouquinho, com quanto tempo nós vamos chegar a isso? Depende de cada um. Nós não brincamos agora há pouco, o cara falou que vai ser o governador da galáxia? Com quanto tempo? Não sabe quando quer ser. Ué, não sei. Não sei. A Dani já desanimou de agora. O cara está animado e falou que vai ser daqui 2. E o cara vai acelerar o prazo dele para tentar chegar daqui 2. Se eu achar que vai demorar 30 encarnações, é aquela história do espírita. Ah, não, mas tem reencarnação, deixa para a próxima. Se eu acreditar que tem a próxima, podemos deixar para a próxima, mais demorado esse processo vai ser. Vai depender da próxima. Se demorar para a próxima vai demorar mais ainda. Sim. E a pressa é de quem? Do Pai? E acreditando que sempre a próxima, como você não aprendeu nessa, você vem com alguma dificuldade, um pouquinho assim para você dar valor ao que você tinha e não fez. Então, exatamente, aí você vai. Vai depender dos seus atos. Mas isso é só. Depende da gente vencer as nossas dificuldades, né? O que é que nos atrapalha nessa perfeição e imperfeição? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Foi por conta do orgulho e vaidade que a gente
derrapa. derrapou. Tornou-se um imperfeito dentro né? Um imperfeito dentro de todo o sistema perfeito divino. E nosso dever é o quê? Aí vencer aquelas dificuldades, refazer o nosso caminho para voltar ao Pai. E esse esforço de voltar ao Pai, né? Porque quando a gente desce, a subida é mais fácil. É sempre mais difícil, né? Descer é muito fácil. Quando escorregar, sair ralado, porque aí você conseguir subir sem... Pois é. Então é isso que a gente vai se afastando do amor, vai se tornando infeliz e ficando longe do Pai. E é tão simples, né? Já ao Pai, é só o amor. É só o amor. Né? Eu tô quase lá. 25 anos casado com a Daniela, tô beirando lá. Então é 1% só. É 1%, né? Pois é. E os outros 9%? Aí você falou de quantidade, né? E qualidade. E a gente vai falar da qualidade. Qualidade, Essa depois a vida Dani como fala ela é. pra gente. Ele só tá dando tudo certo, então. É, né? Então é assim, a gente vai, né, fazendo um esforço. Primeiro é o esforço de ficar próximo do nosso próximo, que pode ser a esposa, que pode ser os filhos difíceis, a família que é difícil, Pode ser né? aquele amigo mais Pode chato. ser aquele mais chato, vizinhos. aquele chefe que Se nos agregar, irrita, né? Que agregar. nos deixa, né? É. Às vezes é o companheiro do centro, que, né, nos tira do sério, de repente. Aí, ó, né? Mas É verdade seja dita. a gente ainda precisa fazer esse caminho do amor. E não é o caminho do amor, eu te amo, viu, Alexandre? Né? Não é. É aquele que sai do coração em direção a ele. Não é o ato externo, não é o da boca para fora, não é o falar. O Júnior falou É o exatamente ser. da caridade, né? Fazer. É. Caridade um monte de gente faz, mas a caridade pura A pura, é exatamente. muito É exatamente raro. isso que ele falou. É raro, a pura, né? É. É Um sem monte de gente nenhuma- faz caridade, eu vou fazer isso aqui porque depois eu Esperando alguma coisa eu em espero troca. alguma coisa em troca. Que essa maldade, É assim assim, que precisa saber. Às vezes Se o próprio você- espírita se- faz isso isso, que eu né? ia Eu falar. faço caridade porque está dizendo aqui que O ateu que faz a caridade, Que eu ganho. o ateu que faz a caridade, às vezes tem mais valia do espírito que faz a caridade, porque o ateu não acredita em nada. Gente, mas peraí, espera um pouquinho, vamos voltar nos rótulos. A caridade não é do espírita. Não, não é, mas A caridade era para ser, na verdade, nós estamos equivocados de novo. A caridade era para ser uma atitude extremamente natural de todo mundo, já. é que vem aquele jargão fora da Nós já caridade. então, nossa. mas aí o espírito até isso nós estamos pegando para querendo virar dogma dentro da doutrina. Exatamente. A caridade deveria partir no estágio que nós estamos ou deveríamos já nos encontrar, deveria ser uma coisa extremamente natural. Eu não precisaria me preocupar em fazer caridade. Isso já deveria ser uma coisa da minha existência. Seria natural. Isso já seria uma coisa extremamente voltando para a lei natural. Isso seria uma coisa natural. Eu não precisaria fazer aquela velha história que a gente já conversou aqui também. Não preciso fazer campanha para o asilo arrecadar dinheiro. Não precisa fazer campanha do agasalho. Não precisa fazer campanha do quilo. Se cada um fizesse a caridade que o Júnior falou ontem, de fato, de sentimento, não preciso fazer nenhum tipo de campanha. E aí vai voltar as conversas. Ah, mas o governo devia dar. E nos... Problema do governo, problema da instituição, problema se cada um de Fizer a nós sua parte. fizéssemos o que nos toca, já estaria resolvido uma boa parte do problema. Então, e aí vai voltar nas discussões que nós temos intermináveis. A caridade do que eu dou que está sobrando em casa, a caridade do que eu faço quando me sobra tempo, quando me é conveniente. Isso não é a caridade do que nós estamos falando aqui, isso não é amor. Isso é cumprir algumas regras que viraram sociais e às vezes da religião, do grupo que você frequenta, da entidade que você frequenta, mas não é seu. É isso que a Alice falou agora, enquanto não se tornar meu, enquanto você falou lá, fora da caridade na salvação, enquanto eu não entender que o próximo, que eu preciso fazer, porque o próximo, lembra que nós conversamos isso 300 vezes também, que tem outro abaixo de mim que eu preciso dar a mão para levantar, porque tem outro que eu preciso pedir oração toda hora, que está acima e está segurando a minha mão. O dia que a gente conseguir enxergar isso, está resolvido esse problema. Aí não é mais uma coisa que eu preciso pensar, ou a Alice precisa me lembrar que eu preciso fazer a caridade. Ou eu vir no centro, assistir a palestra, para alguém me lembrar que vai ter a campanha do agasalho. É meu. Você pegar uma criança e trazer para comer na sua casa, mas é difícil, porque hoje está um perigo. Faz o que o seu coração está mandando, meu irmão.
Faz o que você acha que vai atingir da maneira que você acha que o outro gostaria de ser tratado. Aquilo que nós falamos outro dia lá, a Cláudia estava junto lá no Boca, que é um absurdo, mas é verdade. Você olhar as crianças se sentindo felizes simplesmente pelo fato de serem tratados como gente, é um absurdo. Nós estamos falando em 2019, nós estamos falando do estado de São Paulo, uma cidade extremamente arrumada, perto do que nós vemos por aí, e nós estamos falando que as crianças ficam felizes, não com o espetinho, não com o guaraná, de serem tratadas como gente. Olha o ponto que nós estamos chegando, e nós estamos falando de caridade. Né? Então é esse sentido, e aí encaixa de novo na história da lei natural. Quando isso se fizer natural, quando nós fizermos naturalmente isso, nós não precisamos de doutrina espírita, não precisamos de religião católica, nós não precisamos de nada disso, porque vai ser meu. Nós aprendemos que o outro, o que está abaixo de mim, precisa da minha mão. Também tem que ser instintivo, né? Natural, Instinto. natural. Isso Isso tem que fazer parte de mim, exatamente. Tem Exatamente. que ser natural, não é porque você ouviu lá na televisão que você tem que falar um bom dia para o seu próximo. Não, tem que ser natural da gente que tem que cumprir. Quando o meu espírito aprender, e eu aprender com o espírito, não com o corpo físico, só aprendo com a casca, aí é natural. Sim. Quando eu tiver Aí eu não dentro. consigo passar e não falar um bom dia com um cara. Mesmo que a pessoa esteja com cara feia, o problema é dela. Eu vou falar o meu bom dia. Olha, Assim, desde que eu entendi que por gente, eu sempre falei bom dia. Que seja a pessoa, ainda vez nem responde. me dá nem bola pra mim, mas eu dou bom dia e sai até sorrindo. Porque Então, mas é uma coisa natural. é uma coisa Não é natural. natural, verdade? Você fala, as pessoas antigas, de sítios, coisas. Era tudo natural. Era bom dia, boa tarde. Ajudava o próximo sem precisar de nada em troca. Às vezes tem gente que se passa, eu falo às vezes bom dia, boa tarde, meu filho está junto de mim, aí eu falo assim, nem ligou para você. Eu falo, eu fiz minha parte. Cara. Você não tem que ver outra pessoa. Se ele não quiser responder, o problema é dele. Mas essa história toda importante é isso. Eu acho que a Alice falou, por isso nós estamos falando de lei natural. Quando isso se tornar natural, passou a ser uma coisa que nós aprendemos, faz parte do meu espírito. Na próxima, além de menos dificuldade, isso já vai ser meu. Eu não vou ter mais que passar por algumas situações, porque eu já aprendi. Isso já faz parte do meu aprendizado. Lembra que a gente brinca que eu aprendi, não perde mais? Então é nesse sentido. E aí, com certeza, vai ser uma atitude natural. E aí algumas pessoas vão falar assim, mas precisam ainda. Claro que nós precisamos. Nós precisamos de gente cutucar, nós precisamos de grupo do WhatsApp, nós precisamos do Alliance, do Rotary, da Igreja Católica, do Evangélico, do Centro Espírita. Nós precisamos, ainda nós precisamos. Ainda nós precisamos. E ainda bem que tem esses grupos que fazem essa ação, porque senão realmente a situação estava muito pior. Mas o que nós estamos discutindo é que isso hoje, em 2019, na condição moral que deveria ou que já poderia estar o planeta, nós teríamos condições de já estar vendo isso como uma coisa natural. Mais alguma coisa? Alguém? Vamos lá? Essa primeira, tudo bem? Beleza. 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. E aí? Falou tudo. Deus criou, ninguém pode mudar, né? Porque isso somos nós, né? Não tem como, não tem como mudar. Como diz que foi escrito nas pedras, ninguém muda, né? Nem o homem. Mas tudo bem? Então, mas aquela é tão natural que ela É porque às vezes a gente se defronta com determinadas leis, né? Vamos pegar aí então os 10 mandamentos, por exemplo. São leis divinas. Nossa, agora ali você vai criar um tumulto na internet. É verdade. Mas ótima pergunta, repete, Alice, que acho que muita gente não ouviu. Né? Aqui a discussão é: a lei de Deus é eterna? Sim, né? Ele disse sim.
Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, tudo que é divino, eu não posso alterar, né? Eu não posso mudar. E aí eu voltei com uma outra pergunta que é, vamos pegar como exemplo os 10 mandamentos. São tudo que está ali, são leis divinas? Pergunta para facilitar. Os 10 mandamentos, Moisés, os 10 mandamentos são leis divinas? Porque ele perguntou aqui, ó, a lei de Deus ou natural, lembra? Lei divina ou natural. Então, os 10 mandamentos são leis naturais ou divinas? Essa é a questão da Alice. Que aí daria mais 2h30 de discussão. Ele falaram que Deus deu Mais uma ou menos. palavra para ele, né? Porque ele os 10 mandamentos. Vamos lá. Não, essa discussão é ótima, agora vai dar 1h30 só. Nós vamos emendar hoje até quarta-feira que vem. Ótima colocação, Alice. Eu achei fantástico. Também tem que entender que reescreveu as palavras. Pode ser mudado também. Ela foi escrita daquele Pode ser jeitinho. até que fale uma besteira, mas eu já li em algum lugar que foi uma psicografia, foi uma das Primeiras psicografias. A Cláudia já criou mais tumulto ainda. Eu já eu não lembro, eu leio muito, mas eu não, em algum lugar eu li, gente. Não, Perfeito, eu acho que é perfeito. isso Não, nós mesmo. vamos chegar nisso daí, perfeito. A primeira Ditado pra ele. psicografia que temos Escrita. conhecimento na história Escrita. humana. É que a Cláudia já adiantou. Não, mas perfeito. A Cláudia. Não, perfeito. Não, você deu o final do que nós vamos discutir. Exato. Mas a pergunta da Alice, vai chegar nisso que você falou. Perfeito. Mas a pergunta é mais profunda, mais simples da gente entender. Os 10 mandamentos, a lei de Moisés, lei mosaica, é lei divina. Então agora quem ditou pra ele já. Não, pode quem quiser, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quem foi? Ditou. Os 10 mandamentos, vai? Alguém lembra de cabeça? Primeiro, Amar a Deus sobre todas as amar a Deus com todas as Beleza, coisas. vamos embora. Ah, fizeram decorar. Não roubar. Não. Tem que ser. Não precisa ser em ordem, só contar 10. Vamos ver. Primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar santo em vão. Terceiro, não roubar, não matar. Quarto, não cobiçar a mulher do próximo. Quinto, não Aula de catecismo, vamos? cobiçar as coisas alheias. não cobiçar as coisas alheias. Tudo começa com não. Sétimo, É. É isso aí, mesmo. Nossa, faz tanto tempo isso. Mas tudo bem, gente. Beleza. Então a ideia era Mas eu essa. sei, Então, dos 10 mandamentos, algum deles mudou de lá para cá? Não. Não. não, mudou foi nosso. Jesus complementou. Pera lá, mas mudou? Não, mas há um complemento muito grande na lei de Moisés. Tudo bem, mas é divino? A pergunta da Alice é assim, ó, os 10 mandamentos são divinos? E ele está falando aqui, ó, a lei de Deus é eterna. O que é eterno? Para sempre. Eu sempre. Foi criado com ele e não vai ter fim, vai continuar a Tem mesma começo coisa. e não tem vai fim. ter fim, Nunca tem fim. mas teve um começo. Mas teve um E ela começo. também não, e ela nunca poderá ser. E ela falou que é imutável. Se não for mudado daí também até hoje, então Lei divina. é lei divina. E se nunca foi mudado, ele pode ser complementado, mas nunca foi mudado, então é lei divina. Você tem certeza disso? Vai tomar universitário. Não. Não é combater, então vamos bater em cima. Ou você acha que daqui uns 20 anos, quando a gente tiver um planeta mais perfeito, ainda vou precisar da lei de Moisés? Não. Aí já tem a evolução de cada um. Gente, não, então, exatamente. O que a Alice está querendo dizer, no sentido de não poder ser considerada lei divina ou natural, porque não é natural. Isso foi colocado por alguém. Alguém colocou 10 leis, criou 10 coisas para serem seguidas. E aí nós vamos chegar no que a Cláudia falou, foi a primeira psicografia que nós conhecemos e tudo mais. Provavelmente não direta do pai, provavelmente de outro ser que podia passar as orientações, que são orientações morais, e são orientações morais para aquele momento, para aquele segmento. Por isso que a Ana falou depois, mas depois Jesus veio e complementou. Por quê? Porque aquele momento eu precisava do não, porque se eu falasse, olha, amo o seu inimigo, não ia rolar. Era para matar o inimigo. Por quê? Porque aquele momento eu precisava matar o outro para sobreviver, para ganhar terreno, para sobreviver à minha religião.
Senão nós não teríamos o povo hebreu falando que era o povo escolhido de Deus, que nós não podemos conceber. Então, o que ali está dizendo é o seguinte, isso não pode ser uma lei natural. Por quê? Porque alguém passou para a gente umas informações que servia para aquele momento. Hoje elas servem, os 10 mandamentos? Infelizmente. Por quê? Porque moralmente ainda nós precisamos do não. Nós precisamos daquela característica do não matar. Do não. Hoje, volta na caridade, em 2019, nós precisaríamos de uma tábua com 10 orientações: você não roubar, você não matar, você não cobiçar a mulher do próximo, você amar Deus sobre todas as coisas. Nós precisaríamos dessas orientações hoje, no estágio moral que deveríamos estar, nós precisaríamos dos 10 mandamentos? Claro que não, gente. Claro que não. Hoje nós estamos muito mais, eu estou sendo otimista, nós deveríamos estar muito mais próximo da lei de Jesus, do ensinamento de Jesus, do que do de Moisés, que veio falar para nós: olha, você não pode matar. Mas nós sabemos que não pode matar. Falar para mim que eu não posso matar? Desculpa, eu não tenho coragem de matar nem minhas galinhas. Exatamente. Não tem não. Eu queria as bichinhas lá ficar lá de estimação. Morre Pode, né? Se é que eu evoluí, não sei se eu evoluí. Talvez eu só tenha compreendido ainda que eu não posso matar. Ou é covardia ou é falta de coragem, né? Mas ainda eu não consigo. É que na verdade Aí tem algumas pessoas que ainda precisam disso, porque instintivamente, bem na direção contrária do pai, ele ainda cobiça as coisas do outro, eu ainda trago enraizado tudo aquilo que nós estudamos nos últimos dias. Não deixa de ser lei divina, porque faz todo sentido, assim, foi escrito na época, como não isso, não aquilo, mas na lei divina de Deus nunca pôde matar e nunca vai poder, por exemplo. Mas isso é lei natural. Isso então, lei natural, mas não matar. Você lembra quando nós conversamos, você falou assim, ó, isso já estava em mim? Uhum. Então, isso nós já sabemos. Nós só viemos aprimorar e colocar em prática. Isso, se é lei divina, antes de Moisés existia. Ah, sim. O que nós estamos falando é assim, aquilo foi colocado... Que eu tô falando não, mas naquele momento... Sim, mas não, lei divina e natural é a mesma coisa. Lei divina e natural, dentro da doutrina, nós vamos tratar do mesmo assunto. O que nós não podemos misturar é assim, ó, o que foi feito nos 10 mandamentos, nós continuamos fazendo? Sim. Se nós estivéssemos hoje moralmente como deveríamos estar, nós precisaríamos dos 10 mandamentos? Não. Por quê? Se não tivesse existido os 10 mandamentos, eu poderia matar? Não. Por quê? Não. Porque não matar era lei natural, divina. Eu não precisava de Moisés me mostrar que eu não posso matar. Isso já estaria embutido no meu ser. Eu quis dizer assim, é uma psicografia do que eu já tenho dentro de mim e simplesmente eu mostrei, ó, não faça isso, não faça aquilo, como... Tudo bem, mas se você pensar nisso como a lei, nós não podemos misturar a lei divina, que é uma coisa que foi criada por ele desde tudo, desde antes, desde o princípio, com o que foi nos apresentado. Hoje, você precisa ter uma lei que proíbe você usar cocaína. Isso é lei divina? Não. Mas você foi obrigado a não usar cocaína porque cocaína te faz mal. Alguém precisaria falar para você que você não pode usar cocaína? Daqui a um determinado tempo, alguém vai falar assim, nossa, não é possível que tinha uma lei que obrigava a usar cinto de segurança. Por que alguém criou uma lei para usar cinto de segurança? Se é um negócio que é para proteger a sua vida. Mas consegue se tiver a lei, se tiver a multa. Porque nós estamos ignorantes, porque nós precisamos de alguém falar não, porque ainda nós precisamos da lei de Moisés falando não mata, não rouba, não cobiça a mulher do outro. É nesse sentido, e nós não podemos misturar o que é essência divina com o que nos foi apresentado. Vamos melhorar, para a gente esquecer Moisés, porque a gente tem birra com ele na doutrina espírita, nós temos raiva do Antigo Testamento, parece. Jesus, não, mas tem, o espírita não pode ouvir falar, parece que não existiu o Antigo Testamento. E você pega, vamos pegar a parte de Jesus, que todo mundo acha mais próximo, mais lindo e tal. Alguém precisaria falar, vira outra face? Não. Na verdade, para onde eu queria levar, sim. Você já levou. As leis de Moisés, ela trouxe
vários itens que neles nós temos caracteres divinos. Mas quando chegou o profeta, o fariseu, né, e perguntou a Jesus se ele tinha conhecimento da lei, Jesus tinha, e Jesus devolveu a pergunta para ele: qual é a lei? Qual é o mandamento? Aí ele falou assim, né, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, de toda a sua alma. E Jesus lhe acrescentou então, né, e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei, e aí nós resumimos a lei de Moisés e todos os profetas. Então, assim, se nós formos realmente seguir Jesus, eu vou me concentrar nessas duas leis. É isto que resume. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, e amo a Deus e temo a Deus, eu não vou olhar para a coisa do meu próximo. Eu não vou desejar a mulher do outro. Eu não vou desejar a casa, o carro, né? Eu não vou matar, não vou roubar. Então eu não vou fazer nada disso, porque ali tinha um monte de não que era direcionado para quem? Para a criança, né? A criança, ela precisa do não. Não põe a mão na tomada, não, cuidado com o fogão que é quente, né? Aí ele tem uma série de não para aprendizado. Aí Jesus veio para uma humanidade mais madura e disse o que é que a gente tem que fazer. Então, todos aqueles mandamentos eu posso resumir sim em 2. Então, ele tem os caracteres divinos, mas ele pode ser mudado. Então, né, ele trouxe o que Deus queria que aquele povo começasse a aprender, né, começasse a fazer, mas, né, Jesus veio e resumiu tudo. Então, mas ele tem os caracteres divinos. Ele tem porque ele está dissecando. Se eu amar o meu próximo, eu cobiço, eu não vou cobiçar. Então, esse não cobiçar é uma lei que vai cair. Quando? Quando eu amar o meu próximo. Né? Eu não preciso mais dessa lei. Ou, né, é assim também em casar. Hoje a gente tem povos em que nas suas leis está previsto que se morrer o meu marido, o meu cunhado tem que casar comigo. E a gente hoje culturalmente não aceita isso, né? Então as leis, elas servem para regular, né? Regular as relações sociais, né? Entre as pessoas, e elas são alteradas conforme o crescimento moral desse povo. Quando todo o povo crescer, o que vai sobrar? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Porque se eu amo o pai, eu tenho que amar o outro, que é meu irmão. Somos do mesmo pai. Né? E eu não posso amar o pai sem amar meu irmão. Assim como eu amo meu irmão, se eu não vou chegar esse amor do pai. Então, a lei de Deus eterna, imutável. E o Ed acabou de perguntar, tá bom, mas os 10 mandamentos são leis divinas ou não? Responde aí. Pode responder com ponto de interrogação? Aí deve cada um. Os 10 mandamentos foram por ordem divina, direcionadas a um povo que precisava de regras, né, para a sua vida social naquele tempo. Então ele precisava de regras para dizer, olha, não ficou olhando para um lugar pro outro, né, que é feio, hoje eu não preciso dizer. Continuar olhando do mesmo jeito. Então seria, esses 10 mandamentos teriam que ser hoje, né, cumprir naturalmente. Não precisaria Cumprir naturalmente. Quando eu cumprir naturalmente, eu não preciso mais dessa lei. Então, ele perde esse caráter de imutável, porque eu já não preciso mais dessa lei. Né? Então eu resumo lá no primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, já era para ser os 10 mandamentos ser naturalmente para cada um. Para cada um de nós. Né? Então, Moisés veio antes de Jesus preparar esse caminho para Jesus, já preparando esse povo para receber, né, o conhecimento desse de Jesus, que vinha trazer um Deus, né, que falava de amor, que não falava mais de violência, que não falava de vingança, que não falava de guerras. Os 10 mandamentos é amor, né? Os 10 mandamentos é o amor divino transformado em leis para a população da época. E digamos para nós ainda, né? Porque nós temos ainda muitas pessoas que não conseguem seguir, que aliás nem sabem os 10 mandamentos. Parabéns.
É muito importante, sim, que nós estudamos os 10 mandamentos, né? Que conhecemos profundamente o que era que Moisés queria e me pergunte, né? Se eu já estou nessa condição de ficar só na primeira ou se eu ainda preciso de todos os outros 9. E uma coisa é você achar, vamos por acaso, outro bonita. É uma coisa, e você querer, desejar, aí já é cobiça. Né? Aí que é o proibido. Você achar bonito, eu acho assim, tudo bem, né? Legal, é bonita, é dela. Agora você querer pra você aí já acabou, né? Aí já é cobiça, aí é errado. O que eu quero, eu tenho, tá lá, tá bonitinho. Agora cobiçar o do outro já não dá, né? E tem coisas que a diferente, gente, né? A gente tem que percebe saber. que ainda é um verniz, né? Que na verdade, assim, se fizer uma análise interna, né? Aí eu volto a Santo Agostinho, né? Que a gente tem que fazer essa análise interna. Às vezes eu vejo que essa minha admiração pode ser que tenha alguma raiva aí de cobiça também. Né? Eu preciso estar sempre vigiando os meus passos. Só que a pessoa que tem cobiça não vê os tombos, o que você não, levou, é só veja a coisa bonita, né? Exatamente. Bem cobiçar as coisas ruins, eu vou falar pra você também. Precisa criar um outro mandamento. Largar um de ser otário e para de desejar as coisas ruins dos outros. Aí precisa criar um sub-item. Olha, vai ser o otário de querer desejar as coisas ruins dos outros. Só que é coisa boa. Então. Deixa, vai virar 20. 1A. 2A. Não, B, deixa C, 3. E depende de quem está escrevendo ainda, porque aí vai acrescentando o que me interessa. A gente não consegue, na hora de dissecar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque foi uma dissecação do dia a dia da lei de Moisés. Do primeiro, ele dissecou o restante, que só o primeiro atenderia. Vamos lá? 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. E aí? Quer começar da pergunta? Eu acho que é interessante, né? Se Deus faria uma lei em uma época, como a Alice disse, para aquele povo e depois prescrever, aí conforme mudasse a época, ele mudaria as suas leis. Não, né? Quem faz isso são os homens. Deus fez uma lei que pode um tempo e depois ele mudou de ideia e não pode mais? É essa a pergunta. A gente podia ter escravo numa época, hoje não pode mais, né? Isso não era lei de Deus. Não era lei de Deus, contra, não né? era lei do homem. Era a lei do homem. Vamos E aí, falar de- com a lei do homem, a gente tem que Vamos mudar. falar de religião. Lutero, a igreja não mudou a lei para tirar as pobres? Então, quer dizer, o homem muda, né? O homem é que muda. Aí Lutero provou que pagava por milagre, né? Aí ele recebeu do outro lado. Mas o importante é Eu isso. acho que não foi o Lutero, não. Acho que foi os outros que vieram depois. É todos. Para mim não escapou ninguém, não. Eu não venho com defender ninguém, não. Para mim não apenas vamos lá. Ó, pergunta lá. Deus teria feito algumas coisas para uma situação? Poderia e depois, num determinado ponto, ele proibiria o que ele tinha falado? É essa a pergunta. Quer ler de novo a resposta, Dani? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Eu vou dar um exemplo aqui, mas vai causar muita polêmica quando eu ficar aqui. Aí é bom. Não ia falar do aborto, que é imutável. Você está matando um ser, você está matando uma vida. Que contraria a lei Sim. de Deus. Né? Contraria a lei divina. Exatamente. E hoje, em alguns lugares, Em pode. algumas situações pode, em outras. Quer dizer, nem situações nenhuma, poder Não, mas pela lei, né? Pela Tem lei. algumas que pode, Então. outras. Não pode.
Que não pode. Quer dizer, Mas, né, como diz o Alexandre, não tem lei natural. Não pode, ressalva aqui, 2 pontos. Essa pode, essa pode. Gente, é muito simples. Vamos voltar. O assunto do aborto é a mesma coisa que a gente pensar o seguinte. Na época das cavernas eu podia matar o outro. Vai ficar mais fácil ou mais difícil da gente discutir. Eu posso matar o outro? Não, nunca pôde. Na época das cavernas, Não se pode Eu tirar posso? os povos Mas eu posso? Lei divina, é imutável. Então, nunca pôde. então nunca pôde. Então nós precisamos entender, partir daí. Então quando eu matava na guerra eu podia, quando eu matava para sobreviver eu podia, perante a lei de Deus? Não. Então é imutável. Simples. Eu tinha escravo, eu podia? Não. Na lei do homem. Podia. E na lei divina? Não. Nunca. Imutável. Nunca pôde. Eu nunca pude ter um outro ser que fosse me servir como escravo. Eu nunca pude matar. Dentro das situações, nós temos um capítulo dentro do Evangelho que fala do duelo e nós estamos falando de 150 anos atrás. Há 150 anos atrás eu podia matar o outro porque ele simplesmente, eu podia achar que ele tinha atingido a minha moral, a minha índole. E eu poderia matar por conta disso. Nós estamos falando de 150, não estamos falando de 2.000, 5.000, 10.000 anos. E eu podia? Por lei divina e lei natural. Eu posso? Não. Mas eu pude na lei humana? E aqui o que ele fala? Que vai se fundir em um determinado ponto a moral e a material quando? Quando tudo isso nós discutimos, estivermos caminhando e nós não precisamos mais dessas leis da matéria confrontar com as morais. Quando nós estivermos moralmente a ponto de entender que nós não precisamos mais da lei, que não pode matar, que não pode ter escravo, que não pode usar droga, que não pode... Quando isso chegar ao ponto de ser uma coisa natural, nós não precisamos aí se fundiu as leis materiais com as leis morais. Está pertinho, né? E aqui ele fala assim, muito da harmonia, né, que regula esse universo nosso material. Você vê que os planetas eles estão girando o tempo todo sem nunca se chocar, né? Então foi a lei divina que estabeleceu essa dinâmica, né, em que ele nunca vai se chocar. Stephen Hawking desenvolveu um estudo aí dizendo que se fosse 100.000 a mais, né, de impulso, a Terra poderia não ter se formado. Então, assim, né, e a gente esquece às vezes de olhar aquilo que está simples à nossa vista e que nós podemos contemplar, que é a criação divina, né, que é essa harmonia do universo, essa harmonia material, né, e que também regula o nosso universo moral. O que é que regula o nosso universo moral? É uma lei também. Não é uma lei? É a lei de causa e efeito. É perfeita. Perfeita. Que regula as nossas relações para que não há um privilégio diferente do Wagner do Alexandre. Né? É tudo com a mesma medida, com o mesmo amor. Na verdade, com todas as leis. Depois nós vamos falar em todas elas. Na verdade, nós vamos ter todas as leis. Nós vamos entrar em uma por uma, que é justamente nisso que ele está falando, que vai se fundir. Quer dizer, nós vamos descobrir que nós estamos andando para frente porque tem uma lei que determina isso, que é a lei do progresso. Nós vamos descobrir que tem a lei de destruição, que precisa acontecer algumas coisas que nós achamos que é um absurdo, mas que é necessário. Enfim, mas tudo isso determinado por uma lei geral de Deus, divina. Por isso que ele parte da natural para depois a gente começar a andar por todas essas daí para a gente conseguir entender algumas. E assim mesmo, nós estamos em 2019 e algumas das leis naturais a gente ainda tem uma dificuldade absurda de conseguir interpretar. Não é nem de aceitar, porque aceitar nós aceitamos quase nenhuma. Mas de interpretar ainda a gente tem dificuldade. Então você imagina se ele falasse, olha, é assim. Tem gente que fala, por que ele não fala tudo de uma vez, né? Porque nós não conseguimos nem aprender o A. Falta só o resto do alfabeto. Né? Vamos lá? 617. O que as leis divinas abrangem referem-se a mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma
e a segue. Cara. E aí? Quer fazer a pergunta Somos de novo? todos homens de bem? Quase. Nem sabe. Eu nem encaixei nenhuma das duas, Alice, e agora? Nem no sábio. Eu não encaixei nenhum dos dois aqui. Mas a pergunta dele, de novo, só para a gente entender, ele está perguntando de novo, o que as leis divinas abrangem? E aí como faz outra, referem-se a mais do que conduta moral? Porque até aqui, lembra, ele falou lá no estudo anterior que a diferença é que a gente já tinha consciência, que a gente estava adquirindo consciência moral e tudo mais, e aí ele está fazendo essa pergunta porque ele está falando de lei divina. Se só é em relação à moral. E aí qual que é a resposta? Da natureza também. Tudo, né? Se é regido por lei natural e tudo vai, e aí por isso nós falamos que depois nós vamos falar de todas as outras leis. Alice acabou de falar sobre os Então. planetas, né? Então, Se tudo é criação divina, né? Para tudo há uma ordem, né? Há uma lei que rege. tem alguma coisa organizando isso, né? E que regula tudo que nos envolve, né? Que faz não virar o caos, né? Volta, senão a gente teria um caos, Né? Senão teríamos um caos, né? Então, né? O sábio estuda as leis da matéria, a gente está tentando, né? Estudando, e o homem de bem a segue. E nesse sentido que a... Terrível. Então, a Dani também tomou um susto lá. Mas nesse sentido, aí aproveitando esse gancho da Alice, não sei se vai ter problema na internet, nesse sentido, fica completamente inaceitável nós acreditarmos que tudo é um acaso. E aí, independente de crença, eu não estou defendendo a nossa, não estou defendendo a doutrina espírita, mas fica completamente inviável eu imaginar que tudo o que acontece, não estou falando das nossas vidas, porque tem pessoas falando, mas aí cada um faz a vida do que quer, tá, tudo bem, mas que rege sistema solar, órbita e tudo mais que acontece, maré, vento, chuva, sol, que seja ao acaso, de que isso tenha simplesmente tido uma explosão e de que isso se encadeia de uma maneira completamente aleatória. Quer dizer, então, e aí fica para cada um que quiser discutir, depois me xingar na internet e refletir. Mas para mim é uma das coisas que me faz realmente imaginar que é completamente inaceitável a gente viver à mercê do acaso, né? Correndo o risco de virar um caos daqui a 5 minutos, porque bateu um vento na bunda da Terra e mexeu 1 milésimo de centímetro para lá. E aí teve um desacordo e aí bateu todo mundo, trombou todo mundo. Teve um congestionamento de planeta e nós estamos eliminados do mundo. Vamos lá? 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Tá vendo? Você fez aquela careta à toa, ele já te deu a resposta embaixo. Agora Que estou bom, feliz. Tem mais um tempinho ainda. Então, a gente está no caminho do sábio. Quantas depois ser um existências homem nós já de bem. estamos? Eu não consigo me Então. entender nenhum. Quantas existências nós já passamos? Estamos em 2019 e a gente está só engatinhando. Às vezes o não entender é nessa encarnação, né? Porque às vezes a gente ganhou o conhecimento do sábio, não soube usar para o bem, e aí pede uma nova encarnação sem muito conhecimento científico para poder começar a caminhar o bem. Vamos fazer besteira. Né? Então a gente pede para tirar, né? Esquecer aquilo. Mas o conhecimento a gente nunca perde, está no espírito. Desencarnou, né? Ou imediata ou depois de algum tempo, depende de cada um, eu vou retomar os conhecimentos que eu já tive em outras encarnações. Nós falamos agora um pouquinho, não. O que é meu é meu. Eu sei, tudo que eu sei. O que o meu espírito adquiriu é meu. Nunca se perde. Né? Aí o problema é que às vezes a gente usa o conhecimento científico, tipo os irmãos lá de Capela, né, que tinham todo um conhecimento científico, mas a asa,
Do bem, que ontem ele falou que nós somos passarinhos, né? Que a gente precisa das duas asas, mas a asa do bem estava capenga, não estava funcionando. Então, ó, meu irmão, né? Não te cabe mais nesse planeta, e isso pode acontecer com a gente aqui também. Né? Vai lá com o planeta lá, a informação, vai ajudar lá, porque lá você consegue ser útil e crescer. Então foi o que aconteceu com os capelinos. E o que nós estamos aí também já aconteceu, né? Não é o que pode acontecer, é o que já está acontecendo com muitos, né? Não conseguir mais reencarnar no planeta Terra. Aí tem um comentário. Vamos lá, comentar? Comentário de Kardec. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Tudo bem? Esse daí, só esse comentário. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Essa última parte aí? Já falando, né? Acho que é um pouquinho mais o mesmo, não é? Uhum. Fala das leis físicas, das leis que Ele só complementa, ele só dá uma esmiuçada no que a gente conversou, né? E que os homens e suas relações as leis morais, né? Que depois a gente também vai estudar e esmiuçar as leis morais. Né? Mas as leis morais são aquelas que vão reger, né, o relacionamento. Vai fechar aqui, né? Vamos lá? 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Mas essa vale comentar, essa todo mundo entende, porque é interessante essa pergunta, não é tão simples assim. O que ele quer dizer com isso? O que eles responderam para Kardec nessa daqui? A lei aqui, bom, pelo que eu entendi, elas são imutáveis, de qualquer maneira, só que elas são apropriadas para aquele instante, para aquele mundo, para aquela hora. A razão nos diz que ela deve ser apropriada à natureza de cada mundo. Joia. É o que vocês estavam discutindo naquela hora. Se nós estivéssemos já em regeneração à Terra, nós precisaríamos das leis de Moisés serem ditadas para a gente num primeiro momento? Não. Provavelmente não, porque nós já teríamos adquirido isso. Vocês duas estavam falando agora, quer dizer, se eu já adquiri isso e mudei para um planeta, ou vivo num planeta de regeneração, isso para mim já está assimilado. Então eu preciso que me sejam apresentadas essas leis todas de novo? Ou isso já é assimilado meu? E aí vão ser outras leis morais que vão determinar o meu... Provavelmente no planeta de regeneração, as leis humanas também serão diferentes, vão ser melhoradas, vão ser tiradas algumas leis que são, como usar cinto de segurança não vai ser obrigatório, você não vai levar multa, você vai usar o cinto de segurança, porque você já aprendeu aqui. Na verdade, eu não vou precisar nem do cinto de segurança, porque eu não vou ultrapassar, eu não preciso do radar, porque eu não ultrapasso a velocidade. Mas eu digo assim, como segurança, você não vai precisar de uma lei que tenha que me proteja. O carrinho do bebê lá, você tem que comprar aquele carrinho. Você já sabe que aquilo é um risco sofrido. Já está adquirido. E assim como as leis morais, não, é isso que eu falo. Aí se nós tivermos regeneração, nós vamos precisar que alguém fale, olha, não mata. Não. Como diz o Júnior ontem, não joga latinha na rua. Não joga o lixo no chão. Não engane o próximo. Tudo tem que ter lei, né? Tudo tem que ter lei. Não joga o lixo. Na verdade, a lei é tanto. Essa eu aprendi do lixo, porque eu tenho vontade de pegar pelo pescoço quando eu vejo que joga. Ainda estamos muito longe disso. As minhas netas, eu faço tudo. Se está no carro, deixa tudo dentro do carro. Depois a mãe e o pai que vai tirar lá e pôr no lugar certo. Não tem
nem que jogar nada para entupir, para destruir Na casa do outro, né? casa Porque às do vezes a minha outro casa tá também. lá, né? Moro num bairro talvez que a enchente talvez não chegue, né? Mas a do outro Mas chega. já tem a do outro que Mas tá- é essa preocupação com o outro, né? Quando não tiver preocupação com o outro, então Exatamente isso. Aí vai a minha igual- casa está segura. É, do do outro que se outro. exploda, né? O outro que fica acordado, o outro que vai de uma vez. Aí tem que seguir o amor ao próximo, você Sim. ajudar o próximo. Vira tudo no mesmo. Não, na internet. Né? Ó, falta 5, que nós estamos com o relógio adiantado, dá para fazer o sorteio. Ah, é Ó, verdade. minha bateria já era. Então, pega os números lá para mim. É Raquel Andrade e Maria Guido nada, né? Não deram notícia dançada. Bom, Foi isso. dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não apareceu. Acabou a sua. Alguém não tinha respondido semana passada, né? Não era, não. Não era. Então, gente, para quem tá, só para lembrar, esse foi o livro que a gente combinou, que a gente, na verdade, era um só. Nós sorteamos na primeira terça-feira, no dia da mesa do Evangelho. Eu nem sei por que não estava no A nós pessoa sorteamos mora dois? aqui, não foi buscar. Verdade. Porque ela No foi mês mais anterior a pessoa ganhou e era daqui e deixou pra gente doar de novo, que foi o do Richard. O da semana passada era o do Emmanuel que estava lá no EAC, que nós colocamos para sorteio. Então, na verdade, ficaram dois. Foi isso mesmo. E as duas pessoas que ganharam, que a gente sorteou Que na tava no quarta, estudo. quem estava na palestra, nós sorteamos na quarta-feira do estudo, não se manifestaram, não passaram os dados, não passaram nada, e a semana passada, em votação aberta, com quase 300 Lembrando pessoas. que nós vamos mandando o livro para Sandra, lá de Valinhos, e para Marisa Almeida, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então já foram dois, e aí hoje nós vamos fazer dois também. Então estão os nomes, De 1 a 71. 1 a 71. Ó, gente, só para vocês entenderem, é quem estava quarta-feira passada no estudo, que deu o nome, tá? Então, de 1 a 71. Sim. Ai, a Cássio, tô torcendo. Ó, a casa está Michele. desesperada. Não vale. Dessa vez vai, Cássio. Ó, gente, então 1 a 71. E aí tem o nome, deixa só para explicar. Os 71 nomes a Ana só numerou, colocou o nome de todo mundo na frente, para ficar mais fácil para a gente fazer pelos números, tá? Que número que é a casa que eu vou falar, vou pular Oi, aqui. agora tem que achar aqui, né? Vamos lá. Difícil achar. Boa ideia, Mundial do Parmeira. 51. Josiane Brás. Josiane Brás. Então, número 51 ganhou para ler e refletir do Richard, que mês passado fez aniversário de desencarne, por isso que nós sorteamos de novo, falando, né? Então, Josiane Brás, se alguém tiver o nome, tiver a... Michele, tô torcendo. a- Não vou falar, mas eu tô Passa se, o alguém endereço aí. se de repente ela não estava hoje, ela estava semana passada, e alguém sabe quem que é, Josiane Brás, de 1 a 71. O Acácio é 14. Ô, Cássio. 23. Ô, só Cássio, olha. Madalena. Madalena Bulhões. Alguém conhecer a Madalena? Conhece. Se alguém conhecer a Madalena, por favor, A pede para ela Madalena entrar não é em muito contato. presente aqui, mas se ela... Sair da moita. Sai, brincadeira. Madalena, sai da moita para Então, ganhar um se livro. alguém conhecer, por favor, se alguém conhecer a Madalena, que nós não sabemos quem é, alguém pede, por favor, para ela entrar em contato É uma figura carimbada. com... É. Agora a senhora vai falar demais, né? Tem 442 comentários, vai para 730 agora. Sai da moita, Madalena, senão você não vai Então, ganhar. Madalena, você ganhou, olha lá, todo mundo comentou. É. Aconteceu na Casa Espírita do Emanuel Cristiano, que teve com a gente lá no EAC com o Orson. Então, se alguém souber quem é a Madalena, porque nós não temos o nome, o sobrenome, Olha. Nós temos endereço, nome, então- sobrenome, telefone. eu ainda sem querer não vamos precisar do endereço. Né? E a Josiane também. Olha lá, ó, a Caixa está falando que é igual. Caixa, se a maioria votar, nós fazemos um novo sorteio. Se você achar que foi golpe.
todo mundo gostou, tá vendo? E aí nós sorteamos o livro da A Dani, Madalena que ela não leu. Acredita sim, Madalena. Vai chegar Nós podemos sortear o livro da Dani, que ela não leu, que ela não gostou. Ai, pronto. Põe mais um. Madá, você merece, Madá. Você também, viu, Josiane? Mas aqui... Bom, gente, então, quem conhecer a Josiane e a Madalena foram as duas que ganharam o livro hoje. Madalena, Condição na Casa Espírita, e a Josiane, Para Ler e Refletir, do Richard. Então, no grupo aí, deve estar falando. Nossa senhora, olha lá, kkk. Agora eu estou falando, estava em 400 comentários, vai para 900 e pouco agora, só nessa próxima 1 hora aqui. Gente, boa noite, obrigado. Mais algum aviso? Só da festa, né? No sábado, lá é complicado, mas a gente vai tentar fazer pelo menos a transmissão da apresentação das crianças, e a gente depois vai postar as fotos. Muita gente, agradecer, muita gente ajudou, inclusive as pessoas da internet, o pessoal que frequenta a página, que ajuda a gente. Para quem não viu, hoje nós começamos, uma vez por mês, na verdade o Ilcinho de Araraquara que me procurou, que falou que ele tem alguns textos que ele publicava na revista, qual que é do Orson, né? Espiritismo Brasil, alguma coisa, e ele gostaria de publicar na nossa página. Claro que foi uma alegria, então hoje foi o primeiro texto do Ilcinho, lá de Araraquara, tá bom? Quem não leu ainda, fica lá, o texto está disponível. Na sexta nós temos o do Wellington Balbo, no sábado do Marcelo, do Wellington eu não recebi ainda, do Marcelo eu já li, está muito bom. Domingo do Orson também já recebi, só não recebi o do Wellington ainda. Semana que vem volta do Gustavo, semana que vem nós temos do Manu e do Orlando. Então semana que vem, a semana inteira tem texto. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a semana que vem de texto. Eu gritei tanto. Agora eu falei que vai para 800, só dela tem... Tem que mandar um áudio da risadona dela. Manda o áudio, Madalena. Manda um áudio aí. Então, gente, obrigado, boa noite. Alice faz oração, alguém faz pra gente, por favor? Senhor Deus, nosso Pai, que estais no céu e em toda parte, nossos corações, Senhor, estão agradecidos por mais esse dia de estudo, Senhor, das Tuas leis naturais, e que nós possamos compreendê-las com os nossos corações, os nossos sentimentos, levando-as, Senhor, e seguindo as Tuas leis, para que sejamos considerados homens de bem. Rogamos, Senhor, que permita a Jesus, vosso mensageiro querido, o nosso mestre de todos os momentos, possa orientar a nossa caminhada terrestre, lembrando-nos sempre do seu evangelho de paz e de amor. Abençoe, Senhor Jesus, a todas as criaturas, que tenham paz em seus corações, que possamos viver todos os povos em fraternidade e com a sua luz a nos orientar. Abençoe os hospitalizados, aqueles que estão adoentados, Senhor, necessitando do teu socorro e da tua paz. Que possam os seus eflúvios alcançar os lares de todos aqueles que estão conosco neste momento, sejam presentes fisicamente, sejam presentes virtualmente e sejam aqueles que estão presentes espiritualmente. Que todos sejam beneficiados com esta luz que sentimos derramar sobre cada um de nós neste momento, nos abençoando, aliviando as nossas dores, as nossas mazelas, fortalecendo os nossos corações para vencermos as nossas dificuldades. Nos ajude, Senhor Jesus, a seguir esta caminhada, abençoando a todos aqueles que estão à nossa volta e que nós possamos, Senhor, cumprir o mandamento divino de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. O Acácio falou que o endereço da Madalena é na segunda moita à esquerda. Boa, Cássio. Essa foi boa. Ai.